Oi, meus amores, bom dia. Vamos para a nossa segunda aula de história da semana. Nós vamos continuar, então, o conteúdo referente a período regencial. Nós já vimos aí a introdução do conteúdo na nossa aula ao vivo. Falamos sobre a regência trina provisória, regência trina permanente. Falamos sobre a criação da Guarda Nacional, do processo criminal e do ato adicional, que muitas mudanças foram ocorrendo dentro do Brasil. Vimos que uma das cláusulas do ato adicional era mudança da regência trina para a regência una. Então o Brasil passaria a ser governado por apenas um regente. E eu até comentei com vocês que já era uma pessoa conhecida por vocês, que vocês deveriam saber o nome dele. Quem vai ser o primeiro regente uno que vai governar sozinho? Diogo Feijó. Isso mesmo, aquele padre que tinha criado a Guarda Nacional, tá? E depois vamos ter um outro depois dele, que é o Araújo Lima. Então nós vamos falar desses dois regentes unos na aula de hoje. Pega sua apostila, página 20 e vamos lá comigo. Vamos grifando. Em 1835 foram realizadas eleições para a escolha do regente único. Foi eleito para o cargo o ex-ministro da Justiça, o padre Diogo Feijó. Em seu governo, Feijó criou uma nova facção política denominada de progressistas, sendo uma de suas principais bandeiras a defesa do ato adicional de 34. Vamos pular para baixo. O governo de Feijó deveria estender até o ano de 1840. No entanto, os confrontos entre progressistas e regressistas, aliados à crise econômica e social pela qual o Brasil passava, representados pelas inúmeras revoltas que se multiplicavam pelo Império, como a cabanagem e a farroupilha, levaram ele a renunciar em 35. Então, você vê que Diogo Feijó fica um período relativamente curto de tempo. Muitos problemas passaram a surgir durante o seu governo, principalmente crise econômica e conflitos, revoltas. Você vai ver nas páginas finais do seu capítulo quantas rebeliões, revoltas, guerras que foram acontecendo em vários pontos isolados do Brasil por conta da situação mesmo que os brasileiros estavam enfrentando. Então, Diogo Feijó não consegue suportar essa pressão, acaba renunciando e quem vai entrar no lugar dele é o segundo regente uno, que é o Araújo Lima. Após a renúncia do padre Diogo Feijó, quem assumiu o governo foi Araújo Lima, político apoiado pelos regressistas, cujo posicionamento era contrário ao liberalismo e à autonomia das províncias. Para esse grupo, a centralização do poder era o único caminho capaz de controlar as rebeliões que se multiplicavam pelas províncias. Durante seu governo, foi elaborada a Lei de Interpretação do Ato Adicional, em 1840, a qual reformava o Código de Processo Criminal, retirando dos juízes de paz grande parte de suas atribuições. Ela as transferia para agentes nomeados pelo poder central. Também retirava grande parte do poder das assembleias provinciais, completando o processo de revogação das liberdades adquiridas pelas províncias. Por fim, recriava o Conselho de Estado. Todas essas medidas provocaram a antipatia por parte dos membros das elites locais. Então eu vou te explicar mais ou menos o que aconteceu para você entender esse processo. Bom, lá na regência trina permanente foram criados a Guarda Nacional, como eu já disse, o Código de Processo Criminal, que dava total poder aos juízes para julgar os crimes cometidos no Brasil, e foi criado o ato adicional. Lembra do ato adicional? Temos 4 cláusulas que estavam incluídas ali. O Brasil passou a ter o Rio de Janeiro como capital, mais autonomia para as províncias, enfim. Agora, Araújo Lima, quando chega ao poder, ele vai tirar essas autonomias que as províncias adquiriram durante a criação do ato adicional. Então é como se ele fosse governar com mais poderes. É claro que os líderes das províncias que tinham acostumado a adquirir um certo poder durante a criação do ato adicional não vão gostar do seu governo, porque ele vai retomar esses poderes para si
novamente. Isso vai ser um dos grandes motivos que vai acontecer várias rebeliões pelo Brasil. Se você começar a acompanhar comigo a partir da página 23, tem um título lá em cima falando de rebeliões. Ele trouxe para você cabanagem, rusga, balaiada, revolta dos malês, sabinada, revolução farroupilha. Todas essas revoltas foram acontecendo em vários pontos do território brasileiro. Agora tem um exercício, você vai fazer logo depois que o nosso vídeo terminar e a gente vai continuar para a página 21, falar de cultura e sociedade. Que tipo de progresso cultural, que tipo de crescimento o Brasil vivenciou durante o segundo reinado. O segundo reinado não, desculpa, o período regencial. A formação do Estado brasileiro passava de maneira inevitável pela necessidade de se criar um país com identidade nacional. Nos anos que se seguiram após a independência, a maior parte da população brasileira se identificava com a região na qual vivia e propriamente não havia um sentimento nacional. Durante o período regencial, os governantes deram início a um esforço a fim de criar essa identidade. Vamos para baixo. Em 1838 foi inaugurado o Arquivo Nacional, cujo objetivo era recolher e abrigar toda a documentação oficial do Brasil, e em outubro do mesmo ano foi criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, responsável por estabelecer no país as bases de pesquisas históricas e geográficas. Vamos lá embaixo? Em 1837, no Rio de Janeiro, surgiu o Imperial Colégio de Pedro II, instituição modelo do ensino secundário. Ao fundar esse colégio, o governo brasileiro pretendia criar as bases para a educação das crianças das elites nacionais, que posteriormente ocupariam cargos administrativos, no comércio e nos serviços. Esse Colégio Pedro II existe até hoje. Então essas foram as principais criações do período regencial. O Arquivo Nacional, o IHGB, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e o Colégio Pedro II. Agora você vai fazer o exercício da página 20, que nós acabamos de pular, e também o exercício da página 22, e a gente volta na nossa próxima aula com as rebeliões do período regencial. Beijos e até mais!